Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Esse é o nosso jargão aqui, João, porque nós nunca sabemos quando o nosso público estará nos ouvindo. Então a gente gosta de dar o bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos dando início ao 45º episódio do Motor e Mentor, hoje com um convidado bastante especial que nosso querido Ângelo Voltolini, gerente comercial da Toyota, nos recomendou para contar um pouquinho aqui da operação de concessionários. Já havia dito isso no episódio com o Ângelo, do quanto eu tenho uma paixão, o quanto o meu amor por concessionárias é um tanto quanto significativo, e entendo que é muito importante nós conectarmos todas as pontas da cadeia automotiva, desde do fabricante, desde a montadora, indústria, cadeia de suprimentos e, obviamente, aquele que tem como responsabilidade o atendimento ao cliente final, que é o concessionário. E ninguém mais, ninguém menos aqui para contar um pouquinho para nós como os resultados podem ser influenciados pela gestão humanizada, como os indicadores sobem cuidando de um time com alta performance. Nosso querido amigo João Francisco Bassi, né, João? Mais de 25 anos de experiência na vivência comercial de concessionárias. Seja muito bem-vindo, João. É isso aí, muito obrigado. Quase 30, bastante experiência, mas sempre aprendendo, né? Principalmente com a nova geração, como você, sempre aprendendo. Legal. O João, ele é administrador de empresas com MBA na FGV em Team Management. Ele tem aí uma visão ímpar na questão de estratégias, lideranças, negócios, relações comerciais, e ele vai contar para nós aqui um pouquinho dessa trajetória. Bom, João, mais uma vez, seja muito bem-vindo e sinta-se à vontade para compartilhar a tua linha do tempo profissional com o nosso público aí. Vamos lá, muito obrigado. Um grande abraço a todos aí. Obrigado por estarem nos assistindo. Não sei que horas isso vai acontecer, mas que aconteça, tá bom? Legal. Mas é isso aí. Eu comecei a trajetória no ramo automotivo. Na verdade, eu comecei um pouco antes, né? Logo que eu me formei, no início da carreira, o meu sonho era trabalhar no mercado financeiro. Então, fui trabalhar numa corretora de valores, né? E aí fui começando a aprender, isso com 19 anos. Fui começando a aprender, fui gostando, fui fazendo alguns negócios, ganhando, perdendo, mais perdendo do que ganhando, porque justamente tinha a vontade, mas não tinha o conhecimento, a experiência, né? Então, aí, já no início, já vai aprendendo, né? Que para querer entrar nos negócios, para querer entrar em um determinado ramo, para fazer algumas coisas, o conhecimento, o estudo, a experiência são mandatários, né? E nesse ramo, a gente aprendia isso na marra, no começo, perdendo dinheiro na bolsa, né? Então, nada melhor do que mexer no bolso, né? Exatamente. Para aprender rápido, para ensinar rápido, tem que mexer no bolso. Uma escola. É, uma escola. Mas esse mercado foi realmente uma escola, né? Foi muito bom nesse meu desenvolvimento, e uma época onde eu ainda estava fazendo o curso de administração. Então foi muito bom, porque teve que estudar mais a fundo as empresas, a bolsa, os negócios, todo o sistema financeiro, né? E assim foi, trabalhei uns anos no mercado financeiro, foi muito bom, trabalhei 2 anos e pouco, e nesse meio tempo eu casei e com a minha esposa, que é francesa, então acabei me interessando pela cultura, pela família dela, tal, tinha que conhecer, e acabei indo para a França um dia para conhecer, passar umas férias e tal, e gostei muito, e a gente decidiu querer voltar para lá para passar pelo menos um ano, né, para ver as 4 estações lá, né? Então daí eu morei um tempo na França, quase 3 anos, né? E estudei lá também, participei, tive a sorte de morar na cidade de Grenoble, chama, uma cidade universitária, uma universidade muito grande, e conheci algumas pessoas, tive a sorte de participar, de ser convidado para participar lá, de um grupo que fazia alguns estudos sobre a América Latina, né? Mais precisamente essa relação do Mercosul. Eles comparavam muito com a relação lá comercial do sul da França, com Itália, Suíça e tal. Então era um grupo de pesquisa que eu participava, muito bacana. E nessa mesma universidade eu estudava francês. E aí tive que trabalhar um pouco lá para me girar, né? Com 20 anos, tive que achar alguma coisa, né? Então eu trabalhei numa fábrica de agulhas lá,
Fábrica de agulhas? Foi muito bacana. Nossa senhora. Podemos até voltar disso aí, que tem Olha umas aí, ó. experiências, tem umas coisas interessantes aí. Rapaz, fábrica de agulha. Aí depois eu fui para lá recém-formado, né? Aí passei esses quase 3 anos lá, e quando eu voltei, eu também me interessava muito, já gostava, né, do mercado automotivo. E tinha um grande amigo meu, falecido Plácido Iglesias, que também gostava muito do mercado automotivo, ex-piloto de Fórmula 3, morou na Inglaterra e tal. E era amigo meu, conheci ele, que eu gostava de andar de kart, né, antes de morar na França. Conheci ele lá, e logo que eu cheguei, acabei encontrando ele aqui em Curitiba. E ele, pô, João, você é um cara que nos encontramos na hora certa, você que é um cara que gosta do mercado automotivo, eu estou trazendo para o Brasil, junto com um grupo aqui de Curitiba, eu estou trazendo uma marca coreana, que se chama Hyundai. Pô, Hyundai e tal, olha os catálogos dos carros aqui e tal. E eu conhecia muito pouco, quase nada, da Hyundai. E venha trabalhar comigo e tal. E eu me interessei por aquilo ali, fechamos o negócio, vamos trabalhar na Hyundai. Vamos vender Hyundai. Para você ter ideia, era na frente da Praça Rui Barbosa, um showroom ali que tinha uns 5, 6 carros ali. Nossa. Eles traziam dos Estados Unidos e foi bem, andou, foi bacana. Depois a gente se mudou para Marechal Floriano, na frente de onde hoje é a Metrosul, a Ford. Sim, sim. Então começou ali, a Hyundai começou a se desenvolver bem ali, depois começamos a vender também motos Suzuki. No início dessas motos esportivas, as primeiras que vieram, para quem lembra, era Kawasaki, ZX-7, ZX-9, Suzuki 1100, Suzuki 750. As mais esportivas mesmo. Isso foi em 92, mais ou menos. 92. E assim foi na Hyundai durante um período, durante uns 2 anos, mais ou menos. E depois eu recebi um convite para ir trabalhar na Peugeot, onde eu fiquei mais de 20 anos. Né? A Peugeot aqui no Brasil tinha 2 ou 3 concessionárias, era no início, ninguém sabia o que era, ninguém sabia nem pronunciar Peugeot. Né? Mas como eu tinha morado na França e tinha me apaixonado pelos carros da Peugeot, tanto da Peugeot quanto da Renault, eu gostava muito dos dois. Lá eu tive 2 carros, lá tive 2 Renault. E até também tem umas histórias interessantes lá sobre os carros. Né? E então, esse foi o início na Peugeot, né, que era ali onde é a Nissan hoje, na frente do Parque Barigui. E a gente começou ali vendendo 5, 6 carros por mês. Né? Na realidade, eram 2 quadras para cima, num pátio de pedrinha, com o que seria um containerzinho do escritório hoje, mas era de alvenaria. Aí depois que passou ali para baixo, inaugurou, veio vindo, começou 5, 10 carros. E aí, uns 4 anos depois, esse grupo foi vendido para o grupo que atualmente é dono, né, da Lelac. E o Marcos Ramos, meu grande amigo Marcos Ramos, e o Virtilo Trombini também. Posso mandar um abração para eles aqui? Claro, um grande abraço para o Marquinho, abraço de coração, parceiro, me deu muitas oportunidades, trabalhou muito tempo junto, um cara fora de série. Ele, não só ele, como os sócios dele também, o Mitilo Trombini, um cara gente finíssima. Eu falo aqui, então, lá João, até no hoje, podcast, que todo mundo que vem aqui tem alguém para mandar um abraço, e isso confirma, tenho cada vez mais certeza de uma premissa de vida, de que a gente não constrói nada sozinho, né? E é justamente nesses momentos que a gente pode reconhecer as pessoas que nos contribuem. Então aqui, se faz parte da tua história, já faz parte da história do Motor e Mentor também. Então um abraço pro Marquinhos aí também. É isso aí, que ótimo. É bacana, são oportunidades raras, né, de acontecer isso, né? Você olhar um pouco para trás, ou mesmo para o momento, mas agradecer as pessoas, que a gente tem dificuldade de fazer isso no nosso dia a dia. No dia a dia, sim. E como é importante, como é interessante, né? Eu acho que vamos passar por isso também na nossa conversa aqui mais um pouco. Legal. Mas então veio a Peugeot, que começou com uma lojinha vendendo 5 carros, e nós chegamos a vender 500 carros por mês, 0.
com 7 lojas no Paraná. Caramba. Então, tiveram períodos ali que a gente batia 500 carros por mês, batidinho. E depois o mercado mudou muito, hoje em dia já diminuiu, não são esses mesmos números, né? Infelizmente, o mercado automotivo ele vem acompanhando a evolução do mercado no nosso país e tal. E, infelizmente, a gente tem no Brasil um mercado que pouquíssimo cresce, né? Ou que não cresce, que tem decrescido e tem suas limitações, não se sustenta. Né? É um mercado muito complicado, um mercado que não cresce, não só o mercado automotivo, mas é um país que, assim, guardadas as proporções de alguns ramos, etc., né? Então, é claro, o agronegócio cresce muito, principalmente hoje em dia, outros mercados já não crescem, mas o mercado de consumo de bens duráveis, etc., é um mercado que cresce aos trancos e barrancos, com muitas dificuldades, né? Então, muitos percalços, né? Então, a minha carreira foi essa, até uns 3 anos atrás, como diretor comercial concessionário, né? Então, é muita bagagem que você vai tendo, principalmente nessas dificuldades, né? Num país como o Brasil, onde as coisas mudam muito rápido, as pessoas são muito diferentes, os desafios são enormes, né? A falta de visibilidade às vezes é muito grande, os riscos são grandes, as decisões são perigosas, e isso faz com que os sucessos também sejam muito grandes, né, quando acontecem, né? Então, o Brasil é esse mercado super dinâmico, né? Então, nesses anos todos como diretor comercial, os desafios foram muitos, o estresse foi muito. E agora, nesses últimos anos, que eu saí dessa atividade e tal, que eu resolvi aliviar um pouco o pé, né? E trabalhando como consultor no Grupo Lelac e com algumas outras coisas, como eu comentei com você, um projeto aí dessa parte da automação também, algumas coisas em desenvolvimento, né? Mas foi muita vivência, uma carreira de muitos desafios, assim, mas graças a Deus de muito crescimento, né? Nas empresas onde eu passei, a gente pôde ter um crescimento muito bacana e isso deu uma boa experiência de vida, né? Uma bagagem bem legal. Teve um ponto que você abordou, João, que eu achei bem interessante, que você falou, né, que essa mudança constante, não só do Brasil, mas do mundo como um todo, o comportamento humano também muda muito, né? Quando é que foi que você percebeu que para gerar resultados positivos, você precisava primeiro cuidar das pessoas? Que entrando no pilar principal do nosso episódio aqui, né, que é essa gestão humanizada. Olha, então, eu acho que os desafios de você ter uma equipe com um bom desempenho, com desempenho satisfatório, e o que a gente quer é uma equipe que o desempenho não seja apenas satisfatório, essa distância do satisfatório para o alto desempenho, ela é muito grande, né? Isso é como andar de kart, como automobilismo, né? Se pegar um carro, você dá a primeira volta numa pista em 1 minuto, a segunda volta você já dá em 50 segundos, a terceira você vai indo até uns 45 segundos, vai bem. Mas depois vai baixar de 45 para 44, aí é que complica, né? Aperta. Então, é lá nos detalhes, nos segundos, nos milésimos de segundo, que a coisa realmente aperta e é onde a coisa acontece, né? Então, por isso que esse alto desempenho, ele tem que vir, né? Senão você se limita muito, né? E esses objetivos que a gente tem de ter uma equipe de alto desempenho, eles são muito cheios de detalhes, né? Então, eu acho que basicamente para a equipe de alto desempenho, você tem o primeiro desafio, que são as pessoas serem muito diferentes, né? Então, eu acho que uma equipe, ela tem que ter uma cultura. Eu diria o seguinte, você tem que tentar homogeneizar um pouco a tua equipe, né? Então, para você ter uma equipe com uma cultura forte, uma cultura boa, você imagine uma equipe que convive bem, que trabalha de uma maneira parecida, que reage mais ou menos da mesma maneira a estímulos, né,
da gerência, da diretoria, da reunião, daquela pegada, né, da motivação, mas também uma equipe que tem que lidar bem com, por exemplo, tem que lidar bem com o fracasso, né? Digamos, fracasso, desafio, né? Você, de cada 10 clientes que você conversa, 8 vão te dizer não, né? Então, lidar com o não, aprender com isso é uma coisa muito importante. Então, para que a equipe trabalhe dessa maneira, você precisa de pessoas mais parecidas, né? Então, eu acho que a equipe ela acaba tendo uma cultura. É como uma cidade, como um país, né? Você vai de um país para o outro, uma cidade para outra, você vê que você tem culturas diferentes, né? Aquela cultura vem da onde? Vem dos valores das pessoas, né? Então você pega, vamos dizer, interior de Santa Catarina, né? Você pega ali os valores das pessoas daquelas cidades do interior, né? Então se vê a limpeza, a clareza com que as pessoas se tratam. Ali você já vê alguns valores fundamentais que, quando conectados por várias pessoas, formam uma cultura, né? Então a cidade é limpa, ela tem uma cultura limpa porque as pessoas são limpas, né? Então as pessoas são caprichosas com o seu jardim, com o seu muro e tal. A cidade é uma cidade que tem jardim bonito, caprichosa, pintadinho. E a equipe é assim também. Então eu considero que se você consegue trazer para a tua equipe pessoas com valores parecidos, a tua chance de ter sucesso é maior, porque elas vão reagir de uma maneira parecida, né? E evoluir também de uma maneira parecida. Ou seja, a tua equipe vai ter uma cultura, né? Então, se você pegar, vamos dizer, valores como honestidade, transparência, iniciativa, se você tiver algumas pessoas na tua equipe que compartilham esses valores e outras que não compartilham, você tem ali a metade que não trabalha com transparência, que não tem muito compromisso e tal. Então, você passa, vamos dizer, você consegue administrar a equipe, essa equipe funciona muito individualmente, né? As pessoas vão ter uma dificuldade de se moldarem umas às outras, com valores diferentes para formar uma cultura, né? Então você não consegue formar a cultura da equipe com pessoas com valores muito diferentes. Então eu vejo isso como principal, né? Não só no desempenho, mas com o cuidado com as pessoas da equipe, né? Porque se você tem pessoas que têm aqueles valores de transparência, de honestidade, de compromisso, de iniciativa, você tem 70% das pessoas que têm isso na tua equipe. E você coloca 30 pessoas que não têm. A dificuldade desses que têm aceitar ou trabalhar ou se ajustar para criar a cultura, que já não é a cultura em cima dos valores dele, já permeiam ali outros valores com os quais ela não compactua. Então você começa a criar ali um atrito e tal, um estresse, enquanto que você acaba individualizando um pouco a ação das pessoas, né? A pessoa que não compactua com determinados valores, ela vai trabalhar um pouco mais sozinha, né? Ela não vai se expor, se abrir tanto com aquela homogeneização da equipe, aquele entrosamento das pessoas. Então eu acho que isso é importante, você identificar nas pessoas que vão fazer parte da tua equipe os valores que elas têm. E aí fica fácil para você lidar com essas pessoas, porque elas têm os valores parecidos com os teus também, né? Sim. Então, eu acho que fica mais fácil para você lidar, fazer a gestão, a liderança dessas pessoas que compactuam com você. E é uma maneira que você vai ter, é um subsídio que você vai ter para que você tenha e lide realmente com cuidado com esses vendedores, né? com essa equipe, né? Então, você ter essa preocupação é ter, com a equipe, com o todo, é ter a preocupação com cada indivíduo também. E eles vão perceber isso, né? Uhum. E na medida em que percebem isso e trabalham todos dentro desse mesmo ambiente, desse mesmo clima, a pessoa está sentindo o cuidado da organização com ela, né? Então, ela está saindo de casa de uma maneira mais motivada, que ela não vai chegar lá e encontrar aquela outra pessoa que não compactua nada com ela,
mas que está lá tendo a mesma atenção, beneficiando das mesmas coisas e muitas vezes atrapalhando o desempenho da equipe, né? Então eu acho que esse cuidado com a equipe, como foi a questão, eu acho que ela passa muito, muito por aí. E uma vez que você homogeneizou, criou a cultura da empresa, aí fica fácil, a tua conversa é fácil, a maneira como você vai expor e deixar claro, deixar explícito quais são os objetivos da empresa, o que você espera de cada pessoa e o que você espera da equipe. Então, cada componente vai estar ali olhando para os outros, vai estar convivendo com os outros e vai estar vendo ali o que são os objetivos, o que a gente espera da equipe, né? E eles todos vão trabalhar de uma maneira parecida para dar aquele resultado, né? Essa sinergia interna. Exatamente, é a palavra-chave, sinergia interna. Então, isso aí é muito bacana, quando existe essa sinergia, existe essa cultura, as pessoas não têm medo, têm muito menos medo dos desafios, né? Então você consegue ir junto, você consegue ter uma conversa num nível assim intelectual que você está à vontade, né? Você está à vontade para lidar com todo mundo na mesma conversa, com nível intelectual. Então isso é muito bacana. E a hora que a pessoa começa a se sentir participante não só individualmente ali do negócio, mas da equipe e dos resultados da equipe, aquela pessoa se sente valorizada. Legal, né? Legal. Bem importante. Então, desculpa te interromper, mas isso não, que por você favor. fala, esse alinhamento de valores, ele não significa que as pessoas precisem pensar iguais, né? Porque divergência de pensamento muitas vezes vão ocorrer, mas os valores tendo como, vão dizer o objetivo final. Então, se é uma pessoa que tem como um valor lucratividade, cliente satisfeito, faturamento, enfim, todos alinhados, ela pode pensar diferente, mas a forma de pensar vão convergir sempre para um mesmo objetivo final, né? Exatamente, são os trilhos, né, do negócio, né? Então, vai mais rápido, vai mais devagar, acelera mais, menos, de um jeito ou de outro, mas naquele trilho, todo mundo compartilhando do mesmo trilho, o trem, todos os vagões no mesmo sentido. Legal. João, bacana a tua resposta. Você falou um ponto que eu achei bem interessante. Agora vou começar a trazer os meus livros que eu gosto de ler para o podcast, né? Você falou um negócio que eu achei bem legal, que é o nível de abordagem com o mesmo nível intelectual, né? Você pode comunicar com todos no mesmo nível similar, digamos assim. E isso se diz muito. Eu estou lendo aqui o Dale, no Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. O Dale Carnegie fala, eu li essa frase ontem, eu sabia que em algum momento ela poderia ser útil aqui no nosso podcast, que 99% das pessoas não assumem a responsabilidade por seus atos, né? E não adianta criticar, porque isso coloca a pessoa na defensiva e, em geral, faz com que ela tente se justificar. A crítica é perigosa porque fere o precioso orgulho do indivíduo, atinge seu senso de importância e desperta ressentimento. Então, quando você me traz isso de que esse nível de inteligência, esse nível intelectual, a importância de nós sabermos como abordar esses resultados, né? Então, você comenta aqui comigo que entender se esses valores estão próximos, se tem todo mundo um pensamento alinhado, porque o resultado da equipe como um todo de fato depende dessa autorresponsabilidade, de entender qual é o teu papel, qual é a tua função, o que cabe a você, se não cabe, como você lida com aquela situação, né? Para que a equipe como um todo, no final do mês, alcance os seus objetivos em comum. Você vê, no começo do parágrafo, que as pessoas não assumem suas responsabilidades, né? E eu vejo que muitas vezes as pessoas não querem responsabilidades, né? Então, muitas pessoas, principalmente na área de desempenho comercial, né, sempre tem uma tendência muito grande a atribuir as dificuldades a coisas externas, né? Então,
quando a pessoa não quer responsabilidade, porque quando ela chama a responsabilidade, ela tem que responder, né? Então, eu acho que a insegurança, ela faz com que as pessoas não queiram responsabilidades, porque é isso, elas não vão poder atribuir os fracassos, os insucessos a outras pessoas, a outras coisas, a empresa, a não sei o que, a tantas outras coisas, né? Então, eu acho que esse fato da equipe de alto desempenho, ela até ajuda muito nisso, né? Para as pessoas chamarem a responsabilidade. Porque ela sabe que, quando a gente fala de equipe, você tem a tua equipe, a pessoa que está no campo, você tem o gerente, você tem o diretor. Então, quando você sabe que você tem outras pessoas com os mesmos valores dentro da tua equipe, com alto desempenho, todo mundo, existe essa sinergia, fica muito mais confortável para você assumir a responsabilidade, para você querer a responsabilidade e não precisar fugir depois, né? Então, eu acho que isso é muito importante, quando ele sabe que ele tem o campo aberto para conversar com o gerente, que tem o campo aberto para conversar com o diretor, para compartilhar dos seus medos, das suas angústias, das suas necessidades. Você acaba tendo digamos assim, uma humildade entre as pessoas para reconhecerem, para acharem os seus erros, para falar sobre isso, para ver como fazer para que porque na próxima sejam acertos, como fazer para crescer, para desenvolver, o que falta, né? Uhum. Então, eu acho que essa questão da responsabilidade vai muito disso, de você ter uma equipe coesa, né? Legal, legal. Isso que você falou, né, desse se desenvolver, agora trazendo a nossa conversa um pouquinho para o lado mais comercial da operação, né, do concessionário. O cliente, o comportamento dele está mudando muito e muito se deve também à conectividade, ao acesso das informações. Então, hoje, o cliente ele chega na concessionária, muitas vezes ele sabe até mais informações, mais detalhes do carro do que o próprio consultor de vendas. Qual é o comportamento, na tua opinião, que um consultor de vendas ou um consultor técnico no pós-vendas deve assumir para que ele se destaque frente aos concorrentes? Porque só a técnica a gente já sabe que hoje não é o suficiente, né? Como se diferenciar nesse mercado tão competitivo? Olha, eu vejo da seguinte maneira, eu acho que hoje o consumidor, o consultor, o concessionário, a sociedade, a informação que transita, a informação a qual todo mundo tem o amplo acesso, ela é a mesma e muito fácil, né? Então, você falou, o cliente ele tem o mesmo nível de conhecimento do produto que o vendedor, que o diretor, que o concessionário. É claro que você vai chegar num nível técnico de pós-venda, etc., que vai sair um pouco disso, mas o consumidor tem também muita informação sobre a parte técnica, né? Na medida do interesse de cada um também, né? Então, a informação ela é muito, muito fácil hoje, né? Então, é muito fácil de você ter um cliente que tenha uma informação, que tenha mais informação do que até o próprio vendedor do produto, né? Então, até esses tempos eu até escutei essa frase, não lembro quem que falou, mas que o consultor hoje, para ele se diferenciar, só tem 3 maneiras: nos detalhes e nos detalhes. Então, muito bom esses 3 canais. Boa, gostei. Então, na verdade é isso, né? Você vai ter hoje a informação sobre um determinado produto é a mesma que o cliente tem e que você tem. Você teria a obrigação de ter um pouco mais, né? Mas nem sempre isso acontece. E então, estão nos detalhes, né? Às vezes o cliente ele tem uma informação, ele tem a formação de uma ideia com base nessas informações, né, que ele tem. Então, ele vai chegar para você com uma ideia mais ou menos formada, né? E justamente você consegue influenciar na formação dessa ideia, mas com os mesmos dados, com as mesmas informações, né? Isso que eu quero dizer é o seguinte: às vezes o cliente ele tem determinadas informações daquele produto, ele formou a ideia dele, mas o consultor, nos detalhes, ele vai identificar que
aquele produto pode não ser exatamente que o cliente precisa. Existem outros produtos que podem atendê-lo ainda melhor. Uma forma mais eficiente. Uma forma mais eficiente, com uma relação custo-benefício melhor. Agora, para você pesquisar essas necessidades do teu cliente, né? Você tem que saber quais são as necessidades do teu cliente. E vai ter que ter competência para chegar nisso, né? Então, são detalhes, né? Você, às vezes, o teu cliente, ele tem, vamos dizer, dados, coisas no produto, coisas no carro que ele viu como acessórios ou como coisas importantes, mas que, na realidade, o benefício daquilo para ele pode ser maior com outros acessórios, né? Vamos dizer, um exemplo assim, clássico, até banal, mas o cara fala do ar-condicionado. O ar-condicionado é bom, faz isso, gela até não sei quanto, mas ele mora num lugar muito frio. Então, se tiver um que seja mais eficiente para o calor, é melhor. Então, às vezes, ele se encanta com determinadas coisas no carro, com determinadas tecnologias, que nem sempre vão gerar os benefícios que ele espera ou que ele ainda não percebeu que ele pode esperar, né? Então, eu acho que essas tecnologias todas, elas acabam até não confundindo, mas você tem um leque tão grande de tecnologias hoje nos carros, nos produtos do consumo de maneira geral, que você pode até confundir isso, né? Essas tecnologias podem até não trazer os benefícios, né, esperados pelo cliente, ou ele nem percebe, às vezes, benefícios que podem ser adquiridos de uma outra maneira, né? Então, eu acho que essa sensibilidade, a gente falando dessa parte mais técnica, né, ela passa por aí, e isso é uma sensibilidade que quem está no comércio, né, no comercial, tem que ter. Então, eu acho que isso é importante. E outra coisa é que o cliente ele procura hoje atendimento, né? Então, principalmente no Brasil, né? O brasileiro é movido por empatia, né? Uhum. Então, um vendedor que atenda bem, mas que atenda bem de uma maneira que funcione, né? Não adianta você só ser gentil. Você tem que ser gentil, mas tem que ser eficiente, né? Então, eu acho que você se antecipar um pouco a determinados problemas de processo que podem ter no meio do caminho, problemas de garantias, né, de determinados produtos. Então, é você perceber como você vai fazer para ser um facilitador para aquele cliente, né? Então, não adianta só você ser bacana, bonzinho, sorridente. Você tem que fazer isso, mas de uma maneira que você vá ser um facilitador, um consultor, para que o teu cliente confie em você, que ele fique à vontade com você e perceba o valor disso tudo, né? Ou seja, esses detalhes todos eles vão agregar valor ao produto, à tua loja, à tua concessionária, à tua própria equipe, né? Uhum. Então, eu acho que isso faz com que o consumidor fique mais à vontade com você e você fuja não, mas você se sobreponha a essa constatação que a gente tem hoje, que o cliente pode saber o tanto quanto você, né? Quanto você. É bem interessante isso, porque, igual eu comentei, né? Como eu tenho uma paixão muito grande por concessionárias, eu sempre estou tentando explorar outros mercados para entender como podem ser aplicados nos meus treinamentos em company, né, que eu presto hoje sobre LinkedIn, sobre produtividade e performance, e entra muito esse atendimento ao cliente para entender como que o executivo de vendas está fazendo a tratativa com o cliente dele, né? Por exemplo, o cara chega lá, tem 5 filhos e vai comprar um carro, tá? O cara não vai comprar um carro para 2 lugares, né? Enfim, entender de fato a demanda. E no meio dessa trajetória, eu escutei um case, cara, que aquilo ali me marcou muito. O cara estava prestes a comprar o carro e aí o gerente comercial pegou e falou: tá em dúvida, né? Tô em dúvida, preciso alinhar com a minha esposa, assim, assado. É o que a gente quer, mas, né, não sabemos, não temos certeza. Faz o seguinte, cara. Pega a chave aqui do carro e fica com o carro até amanhã, final do dia. Amanhã, às 17 horas, você volta na concessionária e me entrega. Gerou um vínculo, uma relação de confiança com o cliente e tudo mais. Ok. No dia seguinte, o cliente volta e agradece o gerente comercial. Cara, obrigado. Não vou poder ficar com o carro.
mas obrigado mesmo assim. Tá, mas qual foi o motivo? O carro não cabe na minha garagem, cara. Olha aí. Então, é um detalhe extremamente, quando você para pra pensar, né? Putz, será que o carro vai caber na minha garagem? O cara não tinha se atentado a isso. Quando ele chegou, não coube. Teve que deixar no estacionamento ao lado do prédio dele. Então, aquilo ali na rotina, será que é aplicável? Então, o cara acabou optando por um outro modelo de veículo para não correr o risco de ter que deixar o carro todos os dias no estacionamento ao lado. Essa percepção por parte da equipe comercial em relação ao cliente é muito importante, né, em relação às necessidades. E é isso, esse cliente ele pode ter ficado super satisfeito quando ele viu que o tamanho do carro, era o tamanho X, ele adorou, não se tocou que não cabia na garagem. Né? Então, isso às vezes tem o produto, mas a extensão do produto não vai gerar o benefício. Né? Então, o cliente tem que comprar benefício, não é comprar só produto, tem que comprar benefício. E pensar que o investimento de carro aí é a médio e longo prazo, né? No mínimo 2, 3 anos aí a pessoa acaba ficando com o carro, então tem que ser um sonho, né? Um sonho que dure esses 3 anos, né? Ah, legal. João, agora trazendo um pouquinho de volta para o teu cotidiano, né? Hoje você está como consultor do Grupo Lelac. E aí, como que é a tua proximidade, a tua relação, a tua vivência cotidiana mesmo, né? Quais são as tuas funções aí dentro do grupo hoje? O que você atua diretamente lá? Então, na consultoria, não foge muito do padrão de você está acompanhando o dia a dia de resultados, indicadores, etc. Né? Então, hoje a empresa está com um foco muito abrangente, muito aberto, porque são muitas coisas, muitas exigências da montadora, muitas exigências do mercado, muitas exigências de estrutura, de gente, etc. Então, precisa fatiar um pouco isso aí, né? Para que cada um cuide de um pedacinho do negócio, para que todo mundo consiga focar, né? E a consultoria foca muito nisso, nos indicadores, né? Então, basicamente, olhando sempre produtividade olhando sempre produtividade e performance. Né? Bacana. E hoje o grupo está com quantas bandeiras? Hoje o grupo tem a Peugeot e Citroën, a Peugeot a mais antiga, né? Tem a Jeep, tem a Hyundai e agora a Ram. A Ram também está fazendo parte do caso Stellantis, né? Também faz parte do grupo. Bacana. E agora a gente trazendo, né, da tua experiência internacional aí, com certeza você viu muitas coisas lá com essas tuas frequentes visitas ao mercado europeu, né? E aí agora acompanhando de perto também, tivemos o lançamento recente do novo 3008 elétrico aí. Qual que é a tua opinião sobre a mobilidade elétrica no Brasil? Olha, eu tento ser realista, mas não cético. Né? Sim. Então, não vamos romantizar o que não é romantizável. Romantizar e nem nos avaliar como pessimistas. Né? Vamos tentar ser realistas. Então, é claro que quanto ao mercado de carro elétrico, não tem nem o que falar. Né? É o futuro, é o presente. Né? Então, você não tem emissão, você não tem barulho, você não tem toda aquela parafernália do motor a combustão que esquenta, apesar da bateria esquentar também, mas você não tem tudo aquilo. Então, a simplicidade da manutenção depois. Então, é uma tecnologia muito mais eficiente, é uma realidade, está todo mundo correndo atrás disso, porque está todo mundo vendo que o mercado está mudando muito rapidamente, né? Nesses anos que eu convivo muito com o mercado europeu, porque tenho família lá e acabo indo quase que todos os anos, né? E isso já fazem 30 anos. Então, o que eu posso dizer assim, de uma maneira mais ampla, numa visão um pouco mais superficial, é que, infelizmente, como em muitos casos, o Brasil engatinha e tropeça enquanto os outros já estão andando, começando a correr e inventar tênis, mais tecnologia. Então, infelizmente, a gente está engatinhando novamente, perdendo tempo também nessa tecnologia. Né?
Você vê na Europa hoje um crescimento de mais de 100% de um ano para outro, né? Tudo bem que é uma frota ainda pequena, né? Quantas cidades já limitando o trânsito de carros a combustão dentro das cidades? Algumas marcas já não produzindo mais, ou com o objetivo, num curto prazo, não produzir mais carro a combustão. Então, muitas pessoas, muitos players nesse negócio todo, em sintonia, se desenvolvendo e crescendo muito rápido, né? E no Brasil, claro, vamos levar em consideração o tamanho do Brasil, vamos levar em consideração que a gente conversou agora há pouco, estamos ainda no terceiro mundo, né? Então, a gente avaliar isso daqui de dentro é uma coisa, mas você ir lá fora, ver o que está acontecendo e depois voltar para cá, você avalia isso de uma maneira muito mais eficiente, né? Então, eu vejo isso, que o mercado em si, não tenho o que falar, é um boom e tal, não tem volta, né? A mobilidade, tudo que a gente fala de mobilidade, com o carro elétrico, com o carro, me fugiu a palavra, autodirigível, né? Autônomo, com o carro autônomo. Então, são muitas coisas que estão crescendo muito rápido, né? E no Brasil a gente não vê uma sinergia nesse desenvolvimento, né? Você vê muita boa vontade de muitos setores, né? Você tem, por exemplo, no Brasil, engenheiros, universidades investindo, você tem polos de desenvolvimento impressionantes, muita gente com muita boa vontade, e fazendo as coisas certas, indo lá para fora, estudando, voltando, desenvolvendo tecnologias aqui no Brasil. Você vê quanta coisa a gente já viu desenvolvida aqui no Brasil nesse ramo. Então, eu acho que o Brasil, a criatividade do brasileiro, essa vivência toda permeando entre Brasil e França, mostra muito que a criatividade, essa manobrabilidade do brasileiro é uma coisa não tem preço, né? E a gente vê isso aí no desenvolvimento e tal. Então, eu acho que tem esses polos de desenvolvimento no Brasil que são impressionantes. As matrizes energéticas no Brasil, né? O tamanho do Brasil, sol, vento, energia solar, eólica, etc. Então, uma disponibilidade tão grande no Brasil. Outra vantagem competitiva com os outros países muito grande. Porém, a gente não vê uma sinergia, né? Você não vê o governo ajudando, né? Ou que pelo menos assim você tivesse a certeza que no longo prazo não vai atrapalhar. Já seria uma grande ajuda. Então eu acho que essa insegurança com o nosso país é que trava muito o desenvolvimento do carro elétrico, né? Então a gente já tem o desafio das grandes distâncias no Brasil, que para o carro elétrico é um complicador, né? Mas você já tem empresas, por exemplo, como a Copel, né? Estava vendo esses dias que você já faz acho que de Foz do Iguaçu a Paranaguá, abastecendo, carregando o carro elétrico nos pontos que a Copel disponibilizou. Então, para você ver como existe a iniciativa, existe a competência, mas que vai suplantar esse problema das distâncias, né? Mas você tem essa parte da gestão pública do negócio que realmente trava, né? E a gente já vê que a gente está perdendo a largada basicamente pelo preço, né? O maior complicador, né? É claro que isso é uma coisa que vai se aculturando também na sociedade, o carro elétrico e tal. Mas o brasileiro gosta de novidade e tal, não é tão racional como o europeu, ele é emocional. Isso vai fazer com que pessoas comprem o carro elétrico e saiam dizendo que não é bom, porque não conseguiu carregar, porque ficou na rua, porque não sei o que, porque desvalorizou demais, porque na hora de vender. Então, eu acho que o preço, pela taxação que tem os carros, é impraticável, né? Então, e vai ficar impraticável ainda um bom tempo. Então, eu acho que isso, o desenvolvimento do carro elétrico no Brasil, ele vai passar por muitos percalços e fica negociação, um fala com o outro, o governo está vendo, está no Senado, está não sei o que e tal. Mesmo que existam resoluções que venham a contribuir, as dúvidas
também vão estar sempre presentes, vão estar sempre aí pairando, né? Então, os grandes grupos, grandes investimentos que são necessários para esse ramo, vai existir aí uma insegurança, né? Para quem quer investir forte, para quem vem realmente para dentro do país, né? Então, eu acho que como produto, como tecnologia, como novidade e tal, não tem o que falar, né? Mas o desenvolvimento no Brasil, eu acho que passa por esses desafios aí que vão ser enormes. Precisa de uma atenção de fato maior, né? Bom, João, para a gente encaminhar para a reta final do nosso podcast aqui, tem uma pergunta que eu gosto de fazer para todos os nossos convidados, que todos são executivos, todos são gestores, né? Que é o comportamento que eles mais admiram em um colaborador, tanto para aqueles que não almejam, quanto para aqueles que almejam um dia se tornarem ou subirem de cargos e de liderança também. Então, é uma boa pergunta porque é muito fácil, né? Então, só que é fácil depois que você já passou por um bom caminho, né? Então, mas eu acho que a iniciativa, a busca pelo conhecimento e o fato de você acreditar, né? Mas aí começa, é um círculo virtuoso, né? Você vai acreditar se você conhecer um pouco mais, né? Para conhecer um pouco mais, você vai ter que ter iniciativa. Então, eu acho que essa iniciativa pela curiosidade, pela identificação do que você gosta, eu acho que o compromisso com o que você acredita, uma coisa vai motivando a outra, né? E a vivência, né? Eu acho que os fracassos, os insucessos, os nãos, eles vão te ajudar muito, porque vão te ensinar muito e eles vão te dar mais garra, mais sangue nos olhos, você vai ter mais vontade de se desenvolver para não errar de novo. Então, eu acho que esse autodesenvolvimento, esse autoconhecimento, para você saber identificar em você mesmo se você está fazendo o que precisa, você está fazendo o teu melhor. Eu não digo só o fato de você estar fazendo o teu melhor no nível, no quesito sacrifício, né? Mas no quesito eficiência, né? Então, eu acho que essas experiências que você vai vivendo, aprender com as tuas experiências, nisso eu colocaria no aprender com as experiências. Eu sempre fui muito do esporte, sempre gostei muito do esporte. Então, eu acho que você gostar de uma outra coisa, que não seja só o teu trabalho, mas você aprender com a vida e conseguir levar do trabalho para a vida, da vida para o trabalho, do esporte para o trabalho, do trabalho para o esporte, eu acho que esse enriquecimento, assim, ele é muito importante, porque ele te dá mais flexibilidade, ele te ensina coisas que fazem você ter uma visão não só com o foco ali no teu negócio, com a aprendizagem do negócio, você vai ter uma visão sistêmica de outros sofrimentos, de outros sucessos que também vão te ajudar, né? Então você vai estar falando aí de autoestima, você vai estar falando de saúde, né? Então acho que se você conseguir conciliar tudo isso nesse círculo virtuoso que a gente estava falando, de aprendizado, de garra e de você acreditar e ter iniciativa, eu acho que isso te fortalece muito para que você aprenda com os nãos, que vão ser muitos. Inúmeros. Né? E eu acho que muito mais do que os sims, inclusive, né? Muito mais do que os sims. Eu acho que sim é 20%, né? E é o que você vai crescer com 20%, né? Então eu diria isso, porque eu inclusive vejo, em relação ao período em que eu me desenvolvi profissionalmente, eu vejo hoje um pouco de dificuldade nas pessoas em encararem os desafios, abrirem o peito, abrirem o coração para se lançarem de alguma maneira em algum projeto, em algum desafio, numa condição profissional, e não desanimarem, primeiro, para se lançarem sem medo, para
buscar um pouco de conhecimento para poder se lançar com um pouquinho mais de segurança, não ter o medo de se lançar, mas também não cair, não desabar com o primeiro não. Os percalços da vida, né? Exatamente. Muito bacana, legal, João. Obrigado mais uma vez pela tua presença aqui. Agora, para a gente fechar com chave de ouro, é um momento que o nosso convidado sempre pode me fazer alguma pergunta, uma sugestão, uma crítica com relação ao podcast. Então, esse é o momento. Opa, desliguei o meu fone de ouvido aqui, mas tá tudo certo, vai estar gravando igual. Esse é o momento de que você pode perguntar, me fazer alguma pergunta, né? Sobre o nosso projeto aí. Não, eu acho muito bacana. Até a gente há pouco comentou que o podcast, nesse nosso mundo virtual, hoje em dia, o podcast ele é um virtual presencial, né? Então é bacana, porque você sente aqui o ambiente, você está olho no olho e tal, e você não dá para dar pausa, não dá para correr, deixar o celular na tomada, não, apaga a mensagem, né? Põe uma foto, experiência diferente, né? Põe a foto que não é real e tal. Então acho que o mundo virtual, todo mundo é quem quer ser, né? Sim. E aqui no teu podcast acho bacana porque a gente é obrigado, vamos dizer assim, a se despedir disso aí, né? Então eu acho que a gente está nesse bate-papo e tal, eu acho que é muito salutar, assim, para você sentir o ambiente, sentir as pessoas, né? Um formato inovador, digamos assim, né? Dessa conexão, exatamente. Né? Ano passado nós tivemos a honra, né, de tanto eu quanto o Maurício, que é quem faz a produção audiovisual, ele é o responsável por deixar a gente menos feio aqui, João. Nós ficamos, né, entre a categoria de negócios no Spotify, entre os 15% mais compartilhados e entre os 20% mais seguidos na categoria de negócios do mundo no Spotify, né? E nós não tínhamos ideia da dimensão que isso poderia gerar. E hoje eu tenho a oportunidade de estar em feiras, ambientes do meio, né? E as pessoas me reconhecerem e, de certa forma, agradecerem pelo trabalho que a gente desempenha aqui. E quando eu criei ele, foi justamente pensando nisso, né? De como nós poderíamos criar novas conexões, novas experiências e compartilhar trajetórias e carreiras aí que contribuem, igual o teu caso, né? Completamente influenciou muito na carreira do Ângelo, que já esteve aqui também, deve ter influenciado inúmeros outros executivos do setor aí. Então, se a gente conseguisse transformar uma carreira, a gente já estava feliz. Estamos, aparentemente, conseguindo impactar um pouco mais aí, né? Mas obrigado pela tua participação, João, por vir contar a tua trajetória e teu posicionamento aí. Eu que te agradeço. Isso aí tendo tempo dá para passar horas aqui, né? Cara, eu falo que todo convidado que vem aqui, a gente precisa gravar um segundo momento também aí, porque acaba crescendo muito o nosso conteúdo aí. João, muito obrigado, viu, pela tua participação mais uma vez, e saiba que Motor e Mentor está sempre de portas abertas para o que precisar aí, tá bom? Eu que agradeço pelo convite e espero que a esperança é sempre essa. Se eu puder contribuir com um grãozinho de areia, já está sucesso, missão cumprida, né? Obrigado, viu, João? Bom, gente, então vamos encerrando aqui mais um episódio, 45º episódio do Motor e Mentor, com um currículo muito legal do João aí, contou toda a experiência profissional dele, a trajetória dele na França também, o que pôde trazer aí para o mercado brasileiro, as tendências e tudo mais na época. Um dos precursores da Peugeot no Brasil, então tem uma importância muito significativa no mercado franco-brasileiro aí. E esse é o nosso intuito aqui, sempre compartilhar boas histórias, boas experiências e, obviamente, gerar boas conexões e possíveis oportunidades de negócio. Então, gente, um grande abraço e nos vemos no próximo episódio na semana que vem. Tchau, tchau. Seguimos acelerando.